Um homem sem autocontrole. Esse vídeo aqui é para eu contar uma historinha de uma coisa que eu vi que me chocou muito. Eu estava no mercado, era um mercado grande, chama Cesto, é do grupo Zafari, e esse mercado é tipo um atacado, então eu estava lá fazendo rancho, começo do mês, várias famílias fazendo rancho, e aí eu entrei numa fila. Tudo normal até aí. Aí o que acontece? Nessa fila, a fila estava bem longa, e a situação que eu vou contar, ela aconteceu no seguinte momento. Tinha eu aqui na fila, aí na minha frente tinha uma mulher com duas crianças e um cara do lado do carrinho. Aí na frente tinha uma outra mulher sozinha num carrinho. E na frente tinha um careca que ele tava passando as coisas já no... ali no caixa, né? Tava passando as coisas no caixa. Então tinha a pessoa no caixa, uma mulher atrás, uma família atrás dessa mulher e eu atrás dessa família. Aí, basicamente, a história que eu vou contar é sobre o cara que estava bem na minha frente. O que acontece? A mulher que estava atrás do cara que estava passando no caixa, ela saiu para ir pegar mais um item que ela esqueceu e ela pediu pro careca da frente: Oi, cuida o meu carrinho para mim até eu voltar? Obrigado. E aí ela saiu e foi pegar o item dela e ela voltava daqui a pouco. Enquanto isso, o cara estava passando as coisas dele ali no caixa, de boa. Aí, a mulher que estava ali na frente, na minha frente, esperando com as crianças e o cara, ele viu, oh, o carrinho da frente tá ali e tá sem nenhuma pessoa. Então eu vou tirar o carrinho da frente, ó. O que ele fez? O cara da minha frente. Vou tirar o carrinho da frente porque a mulher não tá ali, eu vou passar na frente dela, quando ela voltar ela passa depois de mim, porque ela não tá mais aqui. Aí ele foi tirar o carrinho, e aí o careca, ele interrompeu, e ele falou, espera só um pouquinho, que ela só foi ali pegar um negocinho e ela já volta. E aí o que esse cara de trás fez? Ele basicamente se revoltou ao extremo, pegou o carrinho, jogou as coisas, tipo, pra longe, e tipo, sabe, vou sair dessa merda aqui, esquece, vou embora, e tipo, saiu andando assim, e a mulher, que literalmente, tipo, quando eu entrei na fila, tinha pelo menos umas 4 ou 5 pessoas tinham andado já, e essa mulher já estava aqui esperando, com as crianças. Então, presta atenção comigo. A mulher estava ali esperando com as crianças estavam esperando, o cara estava esperando, e só tinha mais uma pessoa na frente. E o cara se irritou e ele foi embora. E provavelmente era ele que tinha o dinheiro ou o cartão que ia passar as compras, porque a mulher, se ela tivesse, ela poderia ter ficado ali na fila e ela passava as compras e depois ia encontrar ele no carro, mas provavelmente era ele que tinha. Então, a partir do momento que ele foi embora, ele desistiu de fazer as compras, faltando só uma pessoa, depois de ter ficado uns 30, 40 minutos esperando, porque as filas estavam enormes. Tinha muita pessoa mesmo. Ele desistiu de tudo e foi embora, e a mulher baixou a cabeça porque ficou extremamente envergonhada e teve que ir embora, e as crianças ficaram sem entender muito e tiveram que ir embora também. E todo mundo ficou olhando, tipo, e cochichando, baixinho, comentando da atitude do cara, porque ele foi, tipo, alto, gesticuloso, jogou o carrinho pra longe, reclamou e foi embora. E, tipo, todo mundo viu, poxa, o cara ficou 40 minutos esperando, a mulher e as crianças estavam 40 minutos esperando, e o cara foi embora do nada. Então, muita gente comentou e a mulher foi cheia de vergonha embora, de cabeça baixa. E o pior de tudo é que, tipo assim, antes do careca terminar de passar as compras dele, a mulher já voltou pro negócio, pro carrinho dela, com o item que ela foi buscar e agradeceu o cara por ter cuidado do carrinho dele. Enquanto isso, eu basicamente aproveitei que o cara que estava na minha frente, a família que estava na minha frente foi embora e peguei o lugar, então eu passei uma pessoa na frente porque o cara desistiu. Mas isso prova que, tipo, a mulher, ela voltou antes do outro terminar de passar as compras. Ou seja, não ia ter mudado nada se o cara tivesse ficado. Ele não ia ter mudado nada no tempo de espera dele. Ou seja, depois de 40 minutos esperando, ele achou que, tirando o carrinho da mulher porque ela foi pegar outra coisa, ele iria ganhar provavelmente uns 5 minutos,
E por não ganhar 5 minutos depois de já ter esperado 40, ele desistiu e foi embora. Sendo que, na verdade, ele não iria ganhar de qualquer jeito se ele tivesse simplesmente ficado ali esperando. Até porque o careca falou, olha só, se eu terminar de passar... Ó, o careca da frente. Ele falou, se eu terminar de passar as compras e ela não tiver voltado ainda, aí tu passa na frente do carrinho dela. Ou seja, ele poderia ter esperado e talvez ele ganhasse os 5 minutos se a mulher não voltasse antes. Mas ele nem teria ganhado porque a mulher voltou antes do da frente terminar de passar as compras, então não teria mudado nada. Ele perdeu todo o tempo que ele ficou esperando e ele fez toda a família passar vergonha e, cara, eu fico mais envergonhado ainda por ele. Primeiro, porque ele provavelmente tem uma mulher boa. Porque aquela mulher, ela não brigou, ela não fez um escarcéu. Tipo, ela poderia ter burlado a autoridade dele, passado por cima, mas ela obedeceu o homem. Ou seja, ele foi embora, ela seguiu atrás. Ou seja, ele tem uma mulher obediente. Esse é um ponto. O segundo ponto é, ele tem uma mulher que não brigou, não criou o caso. Isso também é um ponto positivo. Então o cara tem uma mulher boa e mesmo assim ele fez toda a família passar vergonha por não ter autocontrole. Isso é um homem sem autocontrole e eu queria trazer essa história para puxar essa reflexão, porque olha só o tempo que ele perdeu, não só dele, mas de toda a família. Se ele queria se prejudicar por não ter autocontrole, que prejudicasse só a ele. Mas esse é o ponto. A partir do momento que tu é um homem, o homem ele tem um papel de liderança na vida dele. Em várias ocasiões que ele vai exercer, ele vai ter um papel de liderança. Se for numa empresa, num trabalho, num grupo de estudos, numa comunidade, mas principalmente na família, o papel de liderança é do homem. E quando você está no papel de liderança, se você comete um erro, você não é o único prejudicado. Você sempre necessariamente estará prejudicando outra pessoa junto. E naquele caso, ele estava prejudicando toda a família, mesmo tendo uma boa família. E isso é triste. Eu quis trazer essa história porque isso foi uma coisa que me chocou muito e me chamou muita atenção e eu quis te mostrar o que causa na vida de um homem não ter autocontrole. Ele prejudica não só a si mesmo, mas ele prejudica toda a família em consequência. E pensa, aquela parece ser uma mulher boa, mas e se não fosse uma mulher tão boa? Quais seriam as consequências que ele teria tido da própria família punindo ele depois daquela atitude? Provavelmente ele já vai ter algumas consequências indiretas, como por exemplo, a mulher vai admirar menos ele. E talvez respeite menos ele. As crianças, elas estão aprendendo com que exemplo? Tu entende? As consequências do comportamento dele não foram só 40 e poucos minutos perdidos e ter envergonhado a família. Ele já teve consequências sociais e familiares e está gerando consequências nos filhos, que vão gerar consequências na sociedade no futuro, porque eles estão aprendendo com esse exemplo, eles vão desenvolver adultos dessa forma que vão prejudicar outras pessoas no futuro também. Ou seja, quando tu é um homem e tu cai para fora das virtudes, você gera consequências não só para ti, mas para várias pessoas em cascata. E eu queria trazer essa reflexão para te mostrar isso e te falar que é importante tu ter autocontrole, porque isso, se tu não tiver, vai gerar muitas consequências para ti e para os outros. Assim como qualquer virtude é importante desenvolver. Um homem ele tem que ser virtuoso, tem que ser corajoso, responsável, disciplinado, controlado, sábio, justo. O homem tem que ter várias virtudes. E aí eu quero te fazer uma pergunta e um convite. A pergunta é se tu quer que eu fale de alguma virtude específica, pode comentar aqui embaixo que eu faça um vídeo separado disso. E o convite é,
Se tu quer ser um homem que não vai agir dessa forma e que desenvolve virtudes, bons hábitos e elimina maus hábitos e vícios, então entra na comunidade Os Verdadeiros, que é uma comunidade que eu criei de desenvolvimento pessoal só para homens. Homens que querem se tornar homens melhores, homens de verdade. Se esse é o teu objetivo, clica no link aqui da descrição e preenche o formulário para participar dessa comunidade e se tornar um homem melhor com a minha ajuda, podendo conviver comigo, fazer call comigo, conversar no grupo comigo, fazer desafios junto comigo e com outros homens, obviamente. Se esse é o teu objetivo, clica no link e entra. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.